Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto começamos mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Vamos fazer uma pequena prece para começarmos então o trabalho de hoje. Sempre agradecendo. Sempre, em primeiro lugar, devemos agradecer por mais um dia que estamos no planeta. Pela graça de estarmos conversando. Pela graça da renovação. Pela graça da luz. Pela graça da paz que vamos conquistando dia após dia. Pela graça da saúde, pela graça de estarmos vivos, e vivos do interior ao exterior. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que assim seja. O trabalho de hoje, trabalhemos também, e dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Está em Atos, capítulo 14, versículo 15. Emmanuel esclarece esta passagem. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes da terra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor. O grande perseguidor convertido em arauto da boa nova. O discípulo frágil conduzido à glória espiritual. E o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação,
poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. Que lição revigorante! Que lição revigorante! Irmã Ângela, cumprimentando, o que a irmã encontrou no Evangelho correlato a esta lição? Cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, ou que ainda irão nos ouvir e assistir, que Deus abençoe a todos. É uma lição que traz, principalmente a nós que estamos aí como trabalhadores da última hora, né? Difundindo, espalhando, falando sobre o Evangelho do Cristo. Esse capítulo, esse versículo de Atos aqui, quando o nosso apóstolo diz, e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O que Paulo fala? Paulo e Barnabé vivenciaram uma situação onde os dois estavam ali diante de um paralítico, na época. E por intervenção deles a Deus, né, de suas energias, suas vibrações, oração, eles abençoaram aquele homem, oraram, rogaram, e o paralítico saiu caminhando. E isso já despertou a multidão na época. Os homens da época ficaram assim estupefados, disseram, né, os céus nos enviou os deuses, 2 deuses entre nós. E naquela agitação toda ali, naquele momento, começaram, né? Porque foram enviados 2 deuses entre nós, eles estão aqui, esses deuses começaram já querendo ali cultuar eles, adorar, já queriam trazer bois para sacrificar, né? Em homenagem aos deuses que ali estavam entre eles. Então, Paulo, nesse momento, né? Barnabé ficou ali meio... não vou dizer perdido, né, mas ficou assim, sem saber muito o que falar, mas Paulo, com aquela sua energia sempre revigorante, né, ele agiu dessa forma, né, ele realmente gritou ali entre os homens essa parte, né. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E naquele momento ele rasga suas vestes e mostra, nós somos homens, somos feitos de carne e osso como vocês. Não somos ninguém, não somos especiais, né? Não somos deuses. O que ele quis dizer com isso naquele momento? Ele estava desconstruindo qualquer forma, qualquer tipo de idolatria, de fanatismo que pudesse ocorrer naquele momento, né? E mostrando, né, a nós, então, continua o texto, né, quando Cristo diz... Quando Emmanuel diz que Cristo não fundou a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Ele criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, para todos, destinado a todos os corações sedentos de luz, de amor e de verdade. Mais uma vez nos traz que cada um de nós tem o seu trabalho individual a fazer. Todos nós que estamos aí dispostos, né, como diz os textos, trabalharmos também nessa seara do Cristo, a importância de fazer essa desconstrução. Muito parecido lá com o tema do programa anterior, né, do homem velho para o homem novo. Mas aqui nos chama mais ainda a atenção, enquanto nós, aprendizes do Cristo, em não nos deixarmos levar por esse devotamento externo, por essa idolatria, podendo aí criar um sistema de fanatismo, né, onde a nossa vaidade vai ser exacerbada, a nossa ganância, a nossa ambição. Então nós temos que ter esse cuidado. Aí nós vemos os exemplos de Paulo, de Maria Madalena, né, de Marcos, de Pedro. Todos eles tinham as suas lutas internas, como nós temos. Os seus defeitos, as suas mazelas que precisavam trabalhar, mas o que eles fizeram? Eles se permitiram realmente se desconstruir. Eles se permitiram realmente penetrar na luz do Evangelho do Cristo nos seus corações.
E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nas instruções dos Espíritos, no item 6, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades do homem. Quantos a cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada os incomode, mas que mordem a primeira contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transformam-se em dado envenenado, quando falam por trás. O cuidado de nós sermos realmente o que somos, não criar uma falsa aparência apenas para agradar as pessoas ou para nos fazermos de bonzinho perante as pessoas. Não, é realmente essa desconstrução, esse trabalho íntimo que cada um de nós deve fazer. Não sei se estou me fazendo falar bem, irmão Antônio. A gente precisa ter esse cuidado, me fazer de bonzinho. Mas se eu começar a treinar a ser bom, às vezes começa assim. Olha bem, pensa o que eu estou falando agora. Se eu começar a mudar para fingir, a princípio fingindo, digamos assim, mas eu começo a treinar esse fingimento, ele, com o tempo ele vai se tornar uma realidade, porque eu treino dentro de mim. Porque aqui diz muito clara a lição do Evangelho, muito clara as lições que nós estamos recebendo, que Paulo mudou até o nome dele. Ele era Saulo. Enquanto perseguidor aos cristãos, ele mandou matar cristãos, perseguiu Jesus até o final, matou aquele que deveria ser o seu cunhado, o Estevão, e tantos outros, porque ele acreditava que aquilo era o certo. E quando ele viu que ele estava errado, ele renovou-se. O homem velho foi embora e ele tornou-se o Saulo de Tarso, tornou-se o Paulo de Tarso. Ele não tinha fingimento dentro dele, isso é uma realidade. Ele era aquilo que era. Pedro, quando já conhecia o mestre, já tinha conhecimento de quem era o mestre, ele fingiu. Ele fingiu lá para os perseguidores, para os romanos, porque senão ele seria morto também. Não conheço o mestre. Não conheço ele. Não conheço. 3 vezes ele fingiu, para que ele não fosse também morto. Mas ele tinha dentro dele já o germe da bondade e do amor. Ele fraquejou. Todos nós fraquejamos. Todos nós iniciamos assim, desta forma, fracos. Muito fracos. E às vezes estamos fortes e fraquejamos de novo, damos as recaídas. Porque somos ainda engatinhadores no caminho espiritual. Mas vamos desistir por isso? Vamos desistir porque cometemos um erro? E agora? Larguei. Não. Vamos corrigir o erro. Mas se o erro for incorrigível na matéria, pode ser assim, mas no espírito não. Não tem erro incorrigível espiritualmente falando. Mas a pessoa que eu errei já foi embora, já morreu. Não, vá fazer aquilo que tu não fez para aquela pessoa, para uma outra pessoa. Esta é a correção. Esta é a correção que temos que ter. Então não vamos ser realmente os sepulcros, como sepulcros caiados por fora e por dentro podres.
Vamos corrigir isso aí também. Vamos ser sepulcros caiados por fora. Não vamos ser sepulcros, então, e limpos também por dentro. Não vamos ser esse sepulcro. Esta analogia que se faz seguidamente. E vamos trabalhar. Assim, vamos trabalhar. Não vamos desistir do trabalho. Mas eu estou aposentado. Do trabalho material. Mas e o trabalho espiritual? Alguém se aposenta, por acaso? Muito importante o que o nosso irmão Antônio falou ali no início. Quando ele fala do Paulo, né? Que é Saulo, depois é Paulo e Paulo de Tarso. Ele não deixou de ser a mesma pessoa, como o Antônio falou. Ele continuou tendo a sua própria personalidade. A diferença é que ele reconheceu que aquelas atitudes, o modo que ele vinha vivendo, que ele via as coisas eram erradas. Mas a energia dele, a vivacidade, a coragem, continuou a mesma. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Né? Pedro já foi diferente. Pedro fingia, né, lá no início, ser algo que não era. Então, veja, essa é a diferença. Isso nós temos que ter muito claro na nossa mente. Né? Nós temos que ser a mesma pessoa sempre. Não importa, como diz o Antônio, se eu errei, se eu fiz isso de errado. Importa como vai ser daqui para frente. Mas eu tenho que continuar com a minha personalidade. Se eu tenho uma personalidade forte, eu vou usar essa força para o bem. Foi isso que Paulo fez. Se eu tenho uma personalidade onde eu olho o olho no olho das pessoas, eu vou continuar olhando o olho no olho e falando de maneira amorosa, com mais seriedade, com mais paciência, com indulgência. Aí vem todas essas virtudes aqui deste capítulo que nós temos que trabalhar. Né? Mas nunca deixando de ser nós mesmos. Não adianta, por exemplo, eu era uma pessoa que eu era, né, impetuosa, que eu sempre falava tudo, de repente eu começo a falar mansinho, calminho. Não, vamos deixar assim. Não, você não está sendo você mesmo. Você criou para si uma outra personalidade. Né? Muitas vezes nós fazemos isso porque temos medo de errar novamente. E é isso que nós temos que corrigir em nós. Nós temos que continuar sendo nós mesmos, apenas mudando a visão que nós temos das coisas, das pessoas, do mundo, apenas introduzindo dentro do nosso espírito, né, essas virtudes que Cristo tanto nos trouxe, nos fala até hoje neste século. Nós estamos ainda trabalhando. A indulgência, aprender a olhar os defeitos do outro, sem ficar espalhando e entender. Não ficar julgando, não ter medo de dizer, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, eu acredito em Deus, eu amo a vida, não ter medo disso. Ser você mesmo em todas as áreas, dentro de casa, no teu trabalho, na sociedade espírita, na igreja, no templo, na rua, seja onde for. Mas sendo você com essa luz. E nós podemos conseguir isso nesta encarnação. Muitas pessoas dizem assim, mas esse mundo é muito cheio de coisas negativas, não dá para fazer o bem. Dá sim, dá. Começa-se lá dentro da nossa casa, entendendo a nossa família, entendendo as situações que nos cercam, começa assim. E aí nós vamos galgando dia após dia a nossa melhora. E sermos nós mesmos significa também e principalmente despertar a nossa essência real, que nós deixamos muitas vezes adormecida. Veja bem, a nossa essência despertada de verdade, nós sabemos que ela é boa. Mas nós a fazemos adormecer para seguir o que acontece na atualidade, ou todos os tempos aconteceram, das coisas negativas que aparecem muito mais
que as coisas positivas. Se nós olharmos um jornal televisivo ou um jornal que nós podemos ler, nós vamos ver que as notícias que chamam a atenção são as notícias negativas. São os crimes, são as notícias policiais, são os escândalos, são as corrupções. E as notícias positivas não aparecem. Por que elas não aparecem nos jornais? Porque elas não dão o que nós chamamos, não dão ibope, que nós usamos chamar, não dão ibope, né? Não dão repercussão. Por que não dá repercussão? Porque a humanidade ainda não acordou para a sua essência, que é boa, que é para colocar as coisas boas, para que as pessoas cultivem as coisas boas, porque os males não merecem ser comentados. E quanto mais eu comento, mais eu espalho o mal. Vamos comentar, vamos deixar o nosso despertar. A gente vai falar muito bem, despertar aquilo que nós temos de bom dentro de nós. É só acordar. Acordar. Vamos acordar o homem bom que fomos criados e que deveremos ser, o homem perfeito dentro da possibilidade, dentro da relatividade, da perfeição a que Deus nos criou. Nunca igual a Ele, é lógico, mas a perfeição que poderemos alcançar como humanidade. Vamos acordar, quanto antes melhor. Acordemos, portanto. Cristo foi o nosso modelo, né? Modelo e guia de toda a nossa humanidade. E no Evangelho diz assim, no final do capítulo: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes a expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede cristãos. Nós temos que aprender a sermos cristãos. E ser cristão é algo mais amplo. Não é você ser espírita, ser católico, ser budista, ser umbandista, ser candomblé, seja o que for. É ser cristão. O que é o ser cristão? Ser cristão é acreditar no Cristo. Não apenas isso, é muito mais amplo que isso. Ser cristão é realmente começar, como disse o irmão Antônio, a despertar a nossa essência divina. A trabalhar em nós essas virtudes, ou a principal delas, que reúne algumas qualidades que nós lutamos no dia a dia, né, para que sejam trabalhadas, que é a caridade. Ou seja, a benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É isso aí. Vamos sempre estar no caminho, se perseguirmos a nossa divindade interior. Somos filhos de Deus divino, do Pai Criador de tudo e de todos. Vamos perseguir então, vamos achar, vamos encontrar o ser divino dentro de nós. Fica esse repto aos nossos queridos irmãos. Irmã Ângela, por favor, faça a prece de encerramento. Então, que todos nós possamos realmente trabalhar todos esses vícios, deformidades que nós temos ainda, que criamos. E vamos, neste momento, rogar ao nosso Pai Maior o amparo divino de sempre. Este ser misericordioso que sempre está ao nosso lado através de várias formas. Através dos nossos filhos, da nossa família, dos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de momentos que acontecem na nossa vida de forma inesperada para nos auxiliar. Em tudo a bondade divina se manifesta sempre. Gratidão, Deus. Gratidão por essa existência, por esta vida, por essa oportunidade que temos
Que a tua luz divina possa realmente iluminar nossas mentes e corações cada vez mais. E rogamos o teu amparo espiritual a todas as famílias, aos nossos irmãos doentes nos hospitais, nas geriatrias, que todos recebam o bálsamo da cura, da paz, da tranquilidade espiritual. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, o teu manto de luz, abençoando a toda a nossa humanidade, nos trazendo força, fé, coragem, perseverança, esperança em nossos corações. Que o amor do Cristo seja sempre a nossa luz a nos guiar em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja.